GP, e aí, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Bíblia em um Ano. Hoje nós vamos falar sobre os Salmos 90 até o 94. Em Salmo 90, esse é um salmo que foi atribuído a Moisés. Ele carrega um peso da experiência de Moisés com Deus ali no deserto. Ele começa com uma verdade muito forte, muito eterna, né? Que fala: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. E logo depois ele também nos lembra o quão frágeis nós somos diante de Deus, né? Da eternidade do Senhor. E é um salmo que também nos convida à humildade e à sabedoria. Mas às vezes ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias. E isso não é só sobre viver com propósito, sabe? Mas é realmente saber que a nossa vida ela passa, mas escolher ter um significado para ela, um propósito muito mais profundo, né? Trazendo significado, trazendo intencionalidade diante do Senhor. Salmo 91, acho que é um dos textos mais conhecidos da palavra, mas ele também carrega muita profundidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Esse salmo ele fala sobre confiança inabalável, né? Não porque a vida vai ser fácil, não porque a gente não vai ter problema, mas porque Deus ele é fiel. E ele fala no verso 10: nenhum mal atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda. Fala aqui na versão que eu tô lendo. Então ele termina com a voz do próprio Deus garantindo cuidado e livramento para o seu povo. Porque ele me ama, eu o resgatei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Mas esse salmo não é um salmo automático, assim, né? Ele é uma promessa para quem habita, para quem permanece. Não só visita o esconderijo, mas de fato tem esse lugar como a sua habitação. Em Salmo 92, nós vemos um louvor constante de justiça a Deus. Esse salmo nos convida a viver em gratidão. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ao Altíssimo. É sobre nós mantermos o louvor mesmo quando os nossos olhos enxergam a injustiça, sabe? Porque o Senhor, Ele vê além do que nós vemos. E o texto afirma: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice ainda darão frutos, ou seja, o justo permanece, mesmo quando o ímpio parece prosperar. E em Salmo 93 nós vemos que Deus reina sobre tudo. Esse é um salmo que é um lembrete direto do Senhor, né? O Senhor reina, Ele está vestido de majestade, o Senhor se vestiu em poder. E quando tudo parece fora do controle, o salmo diz: Deus reina, Ele é poderoso, Ele está acima de tudo. Para finalizar, Salmo 94 é um clamor por justiça. E eu enxergo como um consolo, assim, em meio à ansiedade, sabe? Esse salmo, ele abre com um grito de quem tá cansado, assim, de quem tá sobrecarregado. É um clamor mesmo. Ele fala: ó Senhor, Deus vingador, mostra-me. Levanta-te, juiz da terra. Retribui aos orgulhosos o que merecem. É muito forte essas palavras, mas também é muito honesto, né? É muito vulnerável. É um clamor de quem tá sofrendo, quem está vendo a injustiça solta, quem está vendo talvez uma zombaria da fé. Mas o Salmo também traz um consolo real. Ele fala: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Verso 19. Então, mesmo em meio ao caos, à opressão, à ansiedade, talvez à depressão, há um descanso, há um lugar de refúgio no Senhor. E ele termina trazendo ainda mais uma segurança. Mas o Senhor é minha torre segura. O meu refúgio é a rocha em quem eu encontro refúgio. Pai, eu quero te agradecer pela sua palavra. E eu te peço, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Que a brevidade da vida nos aproxime da sua eternidade. Que nós vivamos com propósito, com um firme propósito. Com clareza, com intencionalidade em todas as nossas ações. Que o Senhor seja o nosso refúgio nos dias difíceis. Que o Senhor seja o nosso descanso nos tempos de ansiedade, de aflição. Que o Senhor seja a nossa justiça quando tudo parecer injusto ou quando formos injustiçados pelo seu nome. A sua justiça permanece fiel, o Senhor permanece fiel. Que o Senhor conduza o nosso coração à sabedoria
a gratidão e a confiança plena no seu cuidado. O Senhor é o Deus que nos vê, o Senhor é o Deus que não nos deixa, o Senhor é o Deus que não nos abandona. Nós declaramos a sua palavra, Pai, nesse dia. Ao longo desse dia, que esses salmos venham encher o nosso coração de esperança, de fé, de que o Senhor é um Deus que trabalha para aqueles que em Ti esperam, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Que o Senhor seja como uma sombra, Senhor, nos dias de calor, nos dias onde nós parecemos que vamos sucumbir, nos dias onde parece que nada nos refresca, nos refrigera. A sua palavra, aquilo que o Senhor diz sobre nós, é como uma sombra nesses dias tão quentes, Deus. Eu te agradeço pela sua palavra mais uma vez, em nome de Jesus, amém.